Olá a todas e todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso Clube do Livro, onde nós estamos analisando capítulo a capítulo o livro Fundamentos da Física, volume 1, Mecânica, dos autores Halliday e Resnick, a 10ª edição, para ser mais específico. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o capítulo 8, Energia Potencial e Conservação da Energia. Nós já vimos no capítulo anterior, no capítulo 7, pequenas pistas do que hoje nós vamos interpretar como energia potencial. Só para reativar a sua memória, nós vimos vários exemplos onde o trabalho, que foi o tema do capítulo 7, do capítulo anterior, o trabalho causava variação da energia cinética, porém, essa energia cinética variava de volta para o seu valor inicial. Então, por exemplo, saía de zero para um certo valor e depois voltava para zero. E neste meio, nessa história, nesse meio de caminho, o sistema se transformava. Então alguma coisa estava acontecendo ali. Em especial, quando essa força é a força gravitacional, como nós vamos ver agora. Então, qual é a relação entre trabalho e energia potencial? Nós falamos sobre trabalho e energia cinética no capítulo 7. O que é a energia potencial? Energia potencial é a energia armazenada numa interação. Então vamos pensar no caso de uma interação gravitacional. A Terra, os planetas, as luas, todas as massas, para ser verdade, e para ser mais específico, toda forma de energia interage com você via gravidade. É essa atração entre os corpos que é proporcional à quantidade de matéria ou energia contida no volume daquele corpo. E essa energia, essa interação, por assim dizer, não energia, essa interação, ela se dá na forma de forças trocadas entre os corpos. Quando a gente escreve mg, massa vezes gravidade, ou F, força gravitacional, F subíndice G, você está se referindo à força que o planeta Terra inteiro faz sobre você. E você também faz uma força sobre o planeta Terra. Só que, por uma questão de proporções de massa, sua massa é tão menor que a do planeta como um todo, que a força que o planeta faz sobre você é relevante para você, mas a que você faz sobre o planeta é insignificante. E essa força, ela é de uma forma que, como ela está atrelada ao campo gravitacional, a esse campo de gravidade ao redor do planeta, ela só depende da sua posição com relação ao centro de massa do planeta, ou aproximadamente com relação ao solo, quando a gente está aqui, né? Somos corpos pequenos em relação à Terra, sobre a sua superfície, então a gente também pode considerar, para todos os efeitos, que essa força ela é proporcional ao seu nível, à sua altura com relação ao solo. Então essa força, como ela depende apenas da sua posição, ela tem uma propriedade muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco, que é, se eu fizer um caminho, por exemplo, subir uma escada, descer um elevador, fizer um caminho pelo campo gravitacional, subindo e descendo, e voltar no mesmo ponto de onde eu parti, a força é a mesma, porque ela não depende do caminho que eu fiz, ela não depende da minha história, ela só depende daquele ponto. Isso tem propriedades interessantes que a gente vai explorar daqui a pouco. E uma delas é que a energia dessa interação, como a energia se conserva, se eu me movo através desse campo gravitacional para cima e para baixo, eu fiz trabalho para me mover. E a gente viu no capítulo anterior que eu fiz trabalho, mas a gravidade também fez. Como você não consegue desligar a força gravitacional, o tempo inteiro ela está fazendo trabalho. Então, a gente pode dizer que o trabalho que eu fiz, a energia que eu investi contra a gravidade para poder subir uma escada com as minhas próprias pernas, por exemplo, essa energia não pode ter sido destruída. E se eu ignorar momentaneamente o atrito e a produção de calor dos meus músculos conforme eu subo uma escada, que é uma pequena fração só dessa energia, para onde foi essa energia que eu investi subindo a escada? Essa energia que eu investi subindo uma escada, ou aqui nesse caso atirando um objeto para cima, a gente interpreta que ela ficou guardada no potencial gravitacional, ela ficou guardada na interação entre você e o planeta Terra. Essa interação atua como uma bateria, ela armazena energia. Então, quando eu jogo
nesse exemplo, uma maçã para cima, no momento em que a maçã está prestes a sair da minha mão, ela tem uma velocidade para cima v0 e, portanto, ela tem uma energia cinética, k0. Quando ela chega no topo e para momentaneamente, para onde foi essa energia cinética? Nós interpretamos que ela foi para o potencial gravitacional. E de onde nasce essa interpretação? Nasce porque quando eu jogo a maçã para cima, a energia cinética ela diminui por ação da força-peso. Então, pelo teorema da energia cinética, a variação da energia cinética daqui até aqui, de um valor inicial K0 até o valor zero mesmo, nulo, lá no topo, essa variação ela é igual ao trabalho realizado pela força gravitacional, porque a força gravitacional é a força resultante nessa primeira metade aqui do trajeto. Mas mesmo assim, isso explica por que a energia cinética diminuiu, mas não fala para onde ela foi. Então aqui entra o conceito de energia potencial. Da mesma forma que a energia cinética muda por uma força resultante, nós dizemos que a energia potencial também muda. Aqui embaixo, eu posso dizer que ela não tinha nenhuma, era zero. E aqui em cima, ela é máxima. Mas máxima igual a quanto? Máxima igual à energia cinética que ela tinha aqui embaixo. A energia cinética inicial K0, do começo do movimento, foi inteira convertida em energia potencial. Inteira foi parar nessa bateria, essa pilha que existe entre nós e o planeta Terra. E depois ela cai de volta. Quando ela cai de volta, ela libera essa energia e aqui, quando ela está prestes a tocar na mão de novo, a energia potencial volta para zero, a energia cinética volta a ser máxima. Tudo isso acontece pelo trabalho da força gravitacional. Então, da mesma forma que nós temos o teorema da energia cinética, que dizia que ΔK é igual ao trabalho, variação de energia cinética é igual ao trabalho, nós dizemos agora que a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho, porque quando um aumenta, o outro diminui. Quando a energia cinética aumenta, o potencial diminui e vice-versa. A diferença, e isso precisa ficar bem claro, a diferença é que a variação da energia cinética, o teorema de energia cinética, se dá por qualquer força, que seja a força resultante sobre o corpo. Enquanto que a variação da energia potencial não. Ela só dá sobre aquelas forças, ou através daquelas forças, ela só se dá através daquelas forças que tem a propriedade que eu mencionei, que você dá a volta no campo e ela volta para o mesmo ponto. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse é o conceito de forças conservativas, em oposição às forças dissipativas. Então, forças conservativas são aquelas forças que, quando eu faço um caminho através delas e volto para a mesma posição, elas voltam a ter o mesmo valor. Um exemplo é a força da mola. Se eu tenho um corpo preso numa mola, numa certa posição, eu tenho uma energia elástica armazenada na mola. Se eu desloco a mola para um lado e depois desloco para o outro, toda vez que eu volto naquele mesmo ponto original, a mola tem a mesma energia armazenada. Não depende do histórico, não depende de quantas vezes o bloco foi e voltou. Só depende da posição. Ou seja, como nós vimos no capítulo anterior, só depende da deformação da mola. Então aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um ponto A e um ponto B, e ele diz, se eu fizer o caminho 1, que é por cima, e depois fizer um outro caminho de A para B, um caminho 2, esses caminhos são completamente diferentes, porém, se eu estou dentro de uma força, um campo de força, se tem alguém fazendo força sobre meu corpo, o que acontece se eu vou de A para B? A força aqui é uma, vamos chamar de FA, e a força aqui é outra, FB. Então, se eu vou pelo caminho 1, eu tenho a força FA e a força FB atuando sobre o meu corpo nas duas pontas. Se eu vou pelo caminho 2, eu tenho as mesmas forças FA e FB. Isso quer dizer que a força que atua sobre o meu corpo não depende do caminho, só depende do ponto. É óbvio que aqui, ó, se o meu corpo está andando, isso aqui é um trilho, por exemplo, de trem. Se o meu corpo está andando nesse ponto aqui, a força pode ser diferente desse ponto. Eu não estou falando que a força é igual o tempo inteiro. Só estou dizendo que no ponto A, a força é igual, independente se eu caminhei pelo caminho 1 ou 2. No ponto B, a força é igual, independente se eu fui pelo caminho 1 ou 2. Isso significa que se eu traçar o caminho no sentido contrário, por exemplo, se eu for pelo caminho 1 e voltar pelo caminho 2, que é o desenho de baixo,
eu tenho que voltar para a força A. Agora, se eu usar essa ideia de caminho para calcular trabalho, uma coisa bem interessante acontece. Como o trabalho é força vezes o deslocamento, e nesse caso, como o caminho é curvo, provavelmente é uma integral, se eu fizer o trabalho indo por 1 e depois voltando por 2, o que acontece? O meu trabalho zera. O trabalho dessa força que existe nesse espaço e tem essa propriedade de que não depende do caminho, o trabalho que eu fiz daqui para cá, de A para B, é o mesmo trabalho de A para B pelo outro caminho. Então, essa é a propriedade da força conservativa. É que o trabalho, como o valor dela só depende do ponto, não do caminho, o trabalho feito para ir daqui até aqui também não depende do caminho. Qualquer caminho que eu saia de A, venha, dou uma volta, vou lá em outra galáxia e volto nesse ponto, esse trabalho vai ser igual do que se eu só tivesse feito o caminho mais curto. Portanto, se eu vou por aqui e volto por aqui, e esses dois trabalhos são iguais, um mais o outro dá zero. E aí o trabalho feito por uma força conservativa, num caminho que fecha um loop, num caminho fechado, é sempre zero. É isso que ele está falando aqui. E o que é uma força dissipativa? É uma força onde isso não é verdade. É uma força onde se eu fizer um trajeto, se eu fizer um percurso e voltar no mesmo ponto, o trabalho não é zero. O exemplo clássico é a força de atrito. Se eu pego um bloco e arrasto sobre uma mesa e eu vou para frente, eu fiz um trabalho. Quando eu volto para o outro lado, eu fiz o mesmo trabalho de novo, não com o sinal trocado. Eu fiz o mesmo trabalho de novo. Então a soma do trabalho da ida e da volta é 2 vezes o trabalho do percurso, não zero. Esse é o exemplo de força dissipativa. Aí temos um exemplo aqui, exemplos com escorregadores e tobogãs são bem famosos quando a gente discute energia potencial, e vocês já vão ver por quê, porque quando eu faço um gráfico como esse da energia potencial da gravidade, que é o caso aqui, este gráfico ele tem exatamente o formato de uma montanha-russa. Se eu fizer uma montanha-russa ou um escorregador com esse formato, o valor da energia potencial em cada ponto vai ter o mesmo formato. Então, é um exemplo bem visual para a gente. E ele vai falar do cálculo de energia potencial agora. Então, como o trabalho é integral da força, e a gente viu que a variação da energia potencial é menos o trabalho, então eu posso pegar isso daqui, essa integral da força, e colocar do lado de cá. E aí o que ele faz? Ele coloca a energia potencial aqui dentro para mostrar para você o que acontece, mas na verdade o mais importante, ele calcula aqui que é energia potencial, o mais importante disso é algo que vai aparecer lá para frente, que é o que acontece se eu inverter isso. Lembra? Teorema fundamental do cálculo. A integral é a operação inversa da derivada. Então se eu derivar dos dois lados com relação a x, do lado de cá vai ficar du dx. Do lado de cá vai ficar menos a força calculada nesses dois pontos. Então eu consigo relacionar a força conservativa, a força que tem origem num campo conservativo, com a derivada do potencial com relação à posição. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui ele vai falar de novo de energia potencial elástica, então ele usa esse conceito, essa integral, para a energia gravitacional e depois para a energia elástica. E aí ele chega naquela equação que nós tivemos lá anteriormente. Lembra? Nós calculamos o trabalho? Quem era o trabalho da força elástica? Era menos meio de kx quadrado. Como a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, então agora a energia potencial é igual a meio de kx quadrado. E essas coisas têm um nome. A gente fica chamando de energia potencial, mas na verdade, o nome que a gente dá para isso em estudo da mecânica clássica é simplesmente potencial. Nós chamamos isso de um potencial. Então, o potencial gravitacional perto da superfície da Terra é mgy, onde y é a altura, o nível da altura. E o potencial de uma energia, o potencial elástico de uma mola é meio de kx quadrado. Porém, agora tem uma coisa que eu acho que é a hora de falar. Vamos voltar um pouco. Olha aqui, quando ele disse que a variação de energia potencial é menos o trabalho.
Quando essa força que causa o potencial, ou que tem um potencial, dependendo de como você quer dar o contexto, quando essa força também é a força resultante, nós sabemos que essa força causa uma variação de energia cinética. Porém, a energia cinética, ela depende da velocidade, e velocidade é relativa. E a gente nunca discutiu isso lá atrás, mas se a velocidade é relativa, a energia cinética também é. Se você está parado com relação a mim, a meu observador, você tem energia cinética zero com relação a mim, mas um outro corpo se movendo com relação a nós dois vai ver você com uma certa velocidade e, portanto, vai ver você com uma certa energia cinética. Mas se a energia cinética é relativa e energia potencial é igual, a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética, a energia potencial também tem que ser relativa. E ela é. E, na verdade, esta energia potencial aqui, ela está definida a menos de uma constante. Então, essa energia potencial é perfeitamente igual a eu escrever que a energia potencial U de y é igual a mgy mais um U0, mais um valor zero de referência. E ele disse isso aqui em cima. Ele está falando, isso aqui está escrito de uma forma, está aqui ó, na equação 8.8. Essa está escrito de uma forma onde eu estou considerando que a energia potencial é zero e y é igual a zero. Mas, na verdade, olha essa equação aqui de cima, que é o resultado da integral. Por isso que fazer a integral é importante. Ele me diz que U menos U inicial é igual a mg que multiplica y menos y inicial. Então, se você passar esse U inicial para o lado de cá, fica que U é igual a mg que multiplica y menos y inicial mais um U inicial. Ou seja, precisa se definir tanto um valor de referência para minha altura, quanto a energia potencial vale nessa altura. E isso é muito importante. A energia potencial não tem um valor fixo. Quando a gente escreve assim, eu estou assumindo um ponto de referência. Mas essa pressuposição é minha. É igual escolher os eixos x, y e z, a orientação e a posição, aonde é o zero. Eu tenho total liberdade para escolher. Então, voltando ao conceito que eu citei anteriormente sobre existir uma espécie de bateria gravitacional, de pilha gravitacional armazenando energia entre nós e o planeta Terra. Existe, porém não é uma energia absoluta, porque não existe energia absoluta. Da mesma forma que a energia cinética é relativa ao movimento, energia potencial só importa a variação dela. Ela é relativa à variação de posição. Enquanto a energia cinética é relativa à variação de velocidade, ao ponto de vista do referencial, que velocidade você está com relação àquele objeto, a energia potencial gravitacional ela é relativa a variações de posição. Portanto, eu digo que isso daqui é um potencial, por isso que quando você avança nos estudos da mecânica, joga-se fora essa palavra energia, que está aqui. Porque quando você fala energia potencial, assim como quando você fala energia cinética, dá a impressão que é uma coisa que eu posso pegar com a mão e falar, tá aqui um tantão de energia para você. Não, só existe o conceito de variação de energia. Eu só consigo dizer, lembra, como que as energias se transformam. Não existe energia pura, não existe energia absoluta. Então isso é uma coisa muito fundamental da interpretação da energia. A mesma coisa aqui quando eu tenho a energia da mola. Então eu preciso definir um ponto x inicial e dizer que nesse ponto a energia vale algum valor conhecido, como zero, por exemplo. Por isso que eu tenho esse potencial simples de meio de kx quadrado. Mas o correto seria ser meio, olha aqui, meio de k que multiplica x quadrado menos xi quadrado, está aqui, mais a energia inicial. E ele vai ilustrar isso no exemplo 2, onde ele tem aqui um bicho preguiça numa árvore e ele te mostra todas as opções que você tem para definir aonde é o zero de energia potencial. E a gente vê isso depois no exemplo, né, na parte de exemplos. Não se preocupem com isso agora. Então, o que é o conceito agora de energia mecânica? Então, eu defini energia cinética, defini energia potencial. O que é energia mecânica?
Se a variação da energia cinética é igual ao trabalho e a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho, lembrando de novo que isso aqui é verdade para qualquer força, mas isso aqui só é verdade para uma força conservativa, para uma força que tenha uma energia potencial associada a ela. O atrito é um exemplo que não tem. A gravidade é um exemplo que tem. Então, se isso daqui é verdade para qualquer força, isso aqui só é verdade para forças conservativas, se eu tiver num sistema onde só existem forças conservativas, essas duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Portanto, a variação de energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Como a variação de energia cinética é K final menos K inicial, e a variação de energia potencial é U final menos U inicial, eu consigo separar para um lado e para o outro, por exemplo, à esquerda tudo que é inicial e à direita tudo que é final. E aí, o que eram deltas passam a ser somas quando eu faço essa distribuição, por causa desse sinal de menos aqui. Então, de um lado, eu tenho só a soma de energia cinética com energia potencial num dado momento, inicial a final. E do outro lado, eu tenho o oposto. E está escrito em palavras aqui, a soma de K e U, energia cinética e potencial, em qualquer estado do sistema é igual à soma da energia cinética e potencial em qualquer outro estado do sistema. Nós damos um nome para essa soma. Nós chamamos de energia mecânica, EMEC. E energia mecânica, portanto, ela não pode ser nem criada nem destruída desde que não exista forças dissipativas no sistema, ou externas. E isso é importante. Lembra, um sistema é uma questão de contexto. Então isso daqui é válido toda vez que eu pego um conjunto de objetos, de corpos ou de sistemas mesmo, delineo... Nossa, ficou difícil conjugar esse verbo. Eu crio uma fronteira entre esse conjunto de objetos e o resto do universo, desde que dentro dessa fronteira só existam forças conservativas, eu digo que a energia mecânica se conserva. Mas se vier uma força externa agora e deslocar esse sistema como um todo, atuar sobre esse sistema como um todo, fizer trabalho sobre ele, por exemplo, modificar esse sistema, então eu estou injetando energia no sistema. E quando eu injeto energia no sistema, a energia mecânica varia. Ou se eu tenho forças dissipativas dentro do sistema, a energia mecânica varia também, como a gente vai ver daqui a pouco. Então está aqui. A energia mecânica de um sistema é conservada. Podemos igualar a soma da energia cinética com a energia potencial em um instante, a soma em qualquer outro instante, sem levar em conta os movimentos intermediários e sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas, desde que as forças envolvidas sejam todas conservativas. Então aqui tem um gráfico bem famoso, que é um pêndulo, né? uma cordinha com uma esfera que vai pendular para a esquerda e para a direita. Ele começa aqui com uma velocidade v para frente, então ele vai para a direita primeiro, e nesse ponto ele só tem energia cinética. A gente considera o zero da potencial aqui, que é o ponto mais baixo. Conforme ele pendula para frente, a energia cinética vai se transformando em potencial. Quando ele chega no máximo da sua amplitude, no momento antes dele virar e voltar, a velocidade é zero. Portanto, a energia cinética é zero. Para onde ela foi? Inteira para potencial. Essa coluna tem o mesmo tamanho dessa coluna, representando que toda a energia cinética veio parar na potencial. Aí ele vira, começa a retornar e acontece de novo. A energia potencial se transforma em cinética até que ela é inteira cinética de novo. Ele vai para o outro lado agora com a sua inércia. Acontece mais uma vez, volta toda a ser potencial. Quando ele chega lá na amplitude de novo máxima, só que agora para o outro lado. E então ele retorna para zero e esse ciclo continua infinitamente, a menos que exista uma força dissipativa. No mundo real sempre existe. É impossível ter isso daqui sem nenhuma força dissipativa. É impossível, na verdade, ter um objeto macroscópico sem forças dissipativas envolvidas. Então agora sim, aqui temos um outro exemplo de conservação de energia no toboágua. E nós vamos fazer uma interpretação de uma curva de energia potencial. Então, o que é isso? Lembra que eu falei da integral? A integral é a operação inversa da derivada. Então, se a variação de energia potencial é a integral da força, então a força é igual a menos a derivada, tinha um menos aqui, né? Menos a derivada da energia potencial. E nós chamamos isso, quando você deriva com relação ao tempo,
não tem um nome específico, você só chama de variação, a variação temporal. Mas quando você deriva uma função com relação à posição, isso tem um nome específico, isso se chama gradiente. Então aqui nós também estamos dizendo que a força é igual a menos o gradiente da energia potencial. E aqui a gente vê como isso acontece num gráfico. Então tem um gráfico de energia potencial em função da posição. Tem valores arbitrários aqui em Joule de energia, a gente começa em 6, aí ela vai lá embaixo no 0, sobe, desce, sobe e volta aqui. Com esse gráfico, se eu derivo ele, eu tenho a força. Então derivada de 0 é 0, derivada de constante, que aqui é constante, e aqui é constante, é 0. Então nesse pedaço e nesse pedaço, a força é 0, aqui e aqui. Depois, conforme o potencial cai, derivada é negativa, porque a inclinação é para baixo. Porém, a força ela é menos a derivada. Então, quando o potencial está diminuindo, decrescendo, a derivada é negativa, menos com menos mais, a força é positiva. Força é positiva. Lá embaixo, aliás, em algum lugar aqui no meio, nós temos o potencial máximo. Então, a máxima inclinação, nós temos a força máxima. Esse pico da força máxima está aqui, na máxima inclinação do potencial. Depois aqui embaixo, o potencial momentaneamente fica constante de novo no fundo do poço aqui, portanto a força se anula. De novo nós temos o máximo aqui, só que agora é um mínimo, né? Quando o potencial sobe, menos a derivada, dá negativo. Então nós temos o mínimo da força e assim sucessivamente até você sair do outro lado. Quando você tem um gráfico como esse, fica bem fácil marcar a energia mecânica. A energia mecânica a gente representa com uma linha constante. E aqui, por exemplo, ele coloca uma energia mecânica de 5 joules. Sem nenhuma força externa, sujeita apenas às forças a esse potencial aqui, que é uma força conservativa, qualquer corpo aqui dentro, ele fica limitado. Ele só pode existir em posições que não violem a conservação de energia. Então ele nunca pode existir num ponto onde ele teria que dar mais energia para o potencial do que existe de energia mecânica. A energia mecânica é toda a energia que existe no meu sistema. Então, para estar, por exemplo, nesse caso, para o meu corpo estar numa posição, o corpo de estudo, não o meu corpo do professor, o corpo de estudo, para o corpo de estudo, também chamado como corpo de prova, é o nome técnico, para o corpo de prova estar numa posição menor do que x1, por exemplo aqui, ele teria que ter 6 joules de energia armazenada no potencial. Mas isso é impossível, porque o sistema como um todo só tem 5. Então ele nunca pode subir aqui. É o que acontece quando eu, por exemplo, venho com uma... Se esse aqui é o máximo, eu venho com um corpo em movimento, isso aqui é uma montanha-russa. Ele vem, desce super rápido, sobe, desce, sobe, 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 e quando chega aqui ele para e volta, porque ele não consegue ir para cima disso. E isso me dá a noção de uma outra coisa que está ilustrando aqui. Se aqui eu tenho o gráfico do potencial e essa linha representa energia mecânica, e eu sei que a energia potencial mais a cinética tem que ser igual à mecânica, quem é a cinética? É essa diferença aqui. Em qualquer ponto que eu tenha, por exemplo aqui, se eu tenho isso aqui de energia mecânica, que está na linha horizontal, e a curva vermelha é a potencial, a diferença daqui até aqui é a minha energia cinética. Então aqui embaixo ele põe valores nisso. Eu tenho, se o meu corpo de prova está nessa posição x2, onde meu potencial é 0, a energia mecânica é 5, então aonde está a energia mecânica? Ela está 100% em cinética, 5. Se o meu corpo de prova está aqui nessa parte mais alta, onde a energia potencial é 4, se a energia potencial é 4 e a mecânica é 5, a diferença é 1. Esse 1 joule está todo em energia cinética. E aqui, por fim, ele ilustra o que acontece se eu tenho energias mecânicas menores. Se eu tenho energia mecânica, por exemplo, 3, que está aqui nessa linha rosa, então a minha montanha-russa, o meu corpo de prova, ele só pode ir e voltar aqui dentro, porque ele nunca pode passar a energia mecânica. Então ele fica preso. Se eu tenho uma energia mecânica igual a 1, por exemplo, aí eu tenho duas soluções possíveis. Se o meu corpo já estava do lado de cá desse morro, nesse vale aqui,
Então ele vai ficar eternamente preso aqui, porque ele não tem energia sequer para se mover. Ele tem exatamente a energia mínima para existir no fundo do poço. Por outro lado, se ele estava do lado de cá, ele fica preso nessa oscilação. Então isso aqui é uma forma de você criar uma oscilação. E por falar em oscilação, qual é o formato que tem a energia potencial da mola? Vamos olhar aqui. Quando nós fizemos a integral da energia potencial da mola. Meio de kx quadrado. X quadrado é uma parábola. Em especial, uma parábola positiva é uma parábola de boca para cima. Então, se eu ignorar tudo isso aqui serve, só esse pedaço serve como um exemplo de energia potencial de mola, porque isso aqui parece uma parábola. Então, um corpo numa mola também vai fazer esse tipo de movimento. Estou olhando para frente, acho que não tem nenhum gráfico antes de acabar o capítulo de uma força de mola mesmo. Não, não tem, o que é uma pena. Então, voltando aqui, onde eu estava. Esse capítulo é grande. Aqui. Então isso aqui é como se fosse, se você ignorar tudo e pensar só nesse pedaço de parábola, é como se fosse a energia potencial de uma mola também. Então pensem nisso quando a gente for estudar sistemas massa-mola. Ele dá um exemplo de interpretação gráfica, como eu falei, de energia potencial. E depois ele vai falar sobre o trabalho realizado por uma força externa. Então quando eu tenho o trabalho de uma força externa, a energia mecânica muda. E aqui é importante, porque se eu tampar essa equação, tampar com a mãozinha aqui, o que eu tenho do lado de cá? Tenho variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. E eu disse para vocês lá atrás, a variação da energia cinética ela pode vir tanto de uma força conservativa como não conservativa, mas a variação da energia potencial não. Ela só pode vir de uma força conservativa. Então, quando eu só tenho forças conservativas no meu sistema, esse tem que ser igual a menos esse. Um se transforma no outro, que é a base de toda essa discussão que nós tivemos até agora. Porém, se eu tiver uma força externa ao meu sistema, ou uma força dissipativa, essa vai variar a energia mecânica de uma forma, para mais ou para menos, mas de uma forma que a energia potencial não dá conta. Vai variar em excesso, ou em déficit, frente ao que a energia potencial dá conta. E isso faz com que essa soma mude. E aí nós definimos então o trabalho sendo igual à variação da energia mecânica. Então o trabalho é igual à variação da energia mecânica num sistema, e esse trabalho é o trabalho de uma força externa ao sistema. Ainda não tem atrito aqui. É o trabalho de uma força externa ao sistema. Com atrito, o que acontece então? Então, com atrito, olha aqui, o trabalho é igual à variação da energia mecânica mais... O que é isso daqui que ele definiu aqui em cima? É o aumento da energia térmica pelo atrito. Isso aqui a gente não vai abordar muito, porque o que o atrito faz? O atrito produz calor. A gente não vai abordar muito porque não é um curso de termodinâmica. Então, o que você pode fazer, uma outra forma de interpretar, e eu acho que ele não faz isso aqui, mas eu prefiro, porque isso aqui é tudo questão de notação. Outros livros fazem isso aqui melhor do que o Halliday, então agora é o momento de ser crítico. Ao invés de falar de variação de energia térmica neste momento, porque essa energia térmica provavelmente ela é dissipada, quando nós estamos falando em energia térmica no contexto de fenômenos térmicos, isso aqui vai virar calor, vai virar temperatura em algum lugar. Mas no contexto de fenômenos mecânicos, normalmente essa energia ela vai para o ar ao redor e ela é dissipada para o universo, e então ela some do meu sistema, eu não consigo conter ela no meu sistema. Eu não estou falando de sistemas termicamente isolados aqui, estou falando de sistemas mecânicos. Então uma outra forma de fazer isso é você passar para o lado de cá e dizer que eu tenho um trabalho de uma força externa e o trabalho da força de atrito. E esse trabalho total é que é igual à variação de energia mecânica. Então, a variação de energia mecânica é igual ao trabalho de uma força externa mais, ou na verdade menos, por causa do sinal, mas menos o trabalho da força de atrito. A força de atrito sempre drena a energia da energia mecânica. Ok? Mas
É difícil falar em menos aqui, porque ele definiu, tá vendo? Eu sei que é confuso, mas aqui ele definiu a variação de energia térmica como sendo positiva, tá vendo? Então, é normal porque o trabalho da força de atrito é sempre negativo, porque a força de atrito é sempre contrária ao deslocamento. Porém, o trabalho ser negativo quer dizer que eu estou removendo energia do sistema. E ela está indo para onde? Ele está dizendo aqui que vai para a energia térmica. Mas, na verdade, uma outra forma de fazer isso é falar, ó, pega esse trabalho que já é negativo e soma do lado de cá. Então, o trabalho de uma força externa mais o trabalho da força de atrito é igual à variação de energia mecânica. E esse mais o trabalho da força de atrito, ele naturalmente vai ser negativo, porque o trabalho da força de atrito é sempre negativo. Eu prefiro esse tipo de notação e a gente pode ver isso melhor no vídeo de exemplos depois. Imediatamente ele faz um exemplo, nesse caso, e eu, quando for resolver esse exemplo, nem vou olhar aqui, eu vou resolver com a notação que eu estou sugerindo. Eu quero que vocês comparem, porque eu acredito que essa notação é melhor neste momento. Eu entendo porque o Halliday faz isso. Ele está te preparando para quando ele estiver lá no volume 2 e for falar de termodinâmica, ele vai jogar para cá e falar, tá vendo? Variação de energia térmica, eu te avisei. É por isso que ele está falando. Depois ele vai falar aqui de conservação de energia total, e aí ele junta com essa energia térmica o conceito de energia interna, então ele ficou mais termodinâmico ainda. E ele diz aqui que a variação de energia total é a variação de energia mecânica mais a variação de energia térmica mais a variação de energia interna do sistema. E nós chamamos isso de um sistema isolado. Então, quando não tem trabalho nenhum variando nem a energia mecânica, nem a energia térmica, nem a energia interna dos corpos, então nós dizemos que esse sistema é um sistema isolado. É bem termodinâmico esse conceito. Isso é uma adição relativamente recente nas edições do Halliday. Até a quarta edição ele não fazia essa discussão nesse momento, mas ele quis fazer aqui, acho que só para poder fazer um gancho mais para frente. Para ser bem sincero, isso aqui é real, é verdade, tá? Não estou desmentindo, reinventando física nenhuma aqui, mas simplesmente é um pouco como matar uma mosca com um canhão nesse momento. E aí ele fala aqui de novo, ele vai aplicar conservação, mas apenas mecanicamente, então já não faz mais sentido, e ele fala de potência. Então, de novo, assim como potência era a variação do trabalho com o tempo, potência é a variação de energia total, por exemplo, energia mecânica ou qualquer tipo de energia com o tempo. Até a energia cinética, se você quiser, tudo você pode ter uma potência, energia potencial, tudo você pode ter uma potência associada. E assim o capítulo se encerra, tá bom? Aqui, como sempre, nós temos a revisão, e quando eu for falar dos exercícios, eu quero mostrar um exercício bem, como eu falei, montanha-russa. Eu vou mostrar um exercício bem particular para vocês. Existe um exercício que eu recomendo fortemente ser feito. Eu vou achar ele, acho que eu passei, sem querer, passei. Este exercício do menino, exercício 34 nessa edição. O menino sentado no alto de um hemisfério de gelo. Esse exercício é um exercício clássico do Halliday, ele é replicado em múltiplos livros. Eu não sei se o autor Halliday foi quem inventou isso primeiro, mas ele existe também, pelo menos desde a terceira edição. Eu não me lembro se existe na segunda, eu nunca li a primeira, eu li a partir da segunda, mas eu não me lembro se existe, mas com certeza a partir da terceira edição. E ele é bem interessante, ele envolve conceitos de movimento circular e de conservação de energia. Vale muito a pena focar nesse exercício aqui. Como sempre, a lista é grande. Nós temos 1, 2 e 3 pontinhos. Ele é 3 pontinhos. Temos 1, 2 e 3 pontinhos de dificuldade até o exercício 65. Depois começam os problemas adicionais. E os problemas adicionais vão até 136. Como eu disse, é um capítulo grande. Bom, muito obrigado. Obrigado por me ouvir, obrigado por estar aqui, seguindo essa série. Espero que esteja sendo útil. Vejo vocês no capítulo 9. Até lá.